Peguei meu marido com a amiga do trabalho e minha vingança foi brutal. Meu nome é Ana, e esta é a história de como meu casamento com Lucas, que eu achava ser sólido e verdadeiro, se transformou em uma guerra pessoal. Durante anos, eu acreditei que éramos felizes. Não éramos o casal perfeito, é claro, quem é? Mas eu sentia que tínhamos uma conexão especial, algo que nos mantinha juntos, mesmo com os altos e baixos. Eu estava errada. Tudo começou a desmoronar quando Lucas foi promovido no trabalho. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, em jantares e eventos com os colegas de escritório. Eu tentava ser compreensiva. Sabia que ele estava lidando com novas responsabilidades, e sempre o apoiei. Mas as desculpas começaram a se tornar mais frequentes. Chegadas tarde em casa, mensagens que ele rapidamente escondia. A intuição me dizia que algo estava errado. Foi numa noite comum que o primeiro indício mais concreto apareceu. Estávamos na cama, e enquanto ele dormia, o celular dele vibrou várias vezes. Eu normalmente ignoraria, mas naquele momento, algo me impulsionou a pegar o telefone. O que vi confirmou todos os meus piores medos, mensagens de uma mulher chamada Carol, alguém que ele sempre mencionava casualmente como apenas uma colega de trabalho. As mensagens eram explícitas, íntimas demais para serem de um simples colega. Meu coração se partiu ali, mas naquele momento, eu não disse nada. Meus dedos tremiam, meu estômago revirava, e enquanto Lucas dormia ao meu lado, um vulcão de raiva começava a se formar dentro de mim. Eu poderia ter confrontado ele imediatamente, poderia ter acordado Lucas e exigido explicações, mas não. Eu precisava de mais. Nos dias seguintes, passei a observar cada detalhe, cada desculpa, cada reunião tarde da noite. A raiva crescia, e junto com ela, a vontade de vingança. Ele estava me traindo, destruindo o que havíamos construído juntos, e eu não iria deixar isso barato. Não seria mais uma esposa traída e humilhada. Foi então que me ocorreu a ideia. Se Lucas podia me trair com uma amiga do trabalho, por que eu não poderia fazer o mesmo com alguém próximo a ele? E foi exatamente isso que eu fiz. Havia um amigo dele, Daniel, com quem ele saía frequentemente para assistir futebol. Daniel sempre foi charmoso, engraçado, e eu sabia que ele tinha uma queda por mim. Ele já havia feito algumas brincadeiras ao longo dos anos, e eu sempre me mantive firme, mas agora eu tinha outros planos. Marquei um encontro com Daniel em segredo. Era uma jogada arriscada, mas eu estava disposta a ir até o fim. Quando nos encontramos, usei todo o charme que pude, e não demorou muito para que ele se aproximasse. Tudo aconteceu rápido demais. A adrenalina que eu sentia não era prazerosa, era uma mistura de raiva, poder e vingança. E o pior, ou melhor, dependendo de como você vê, eu filmei tudo. Eu sabia que era uma jogada cruel, mas naquele momento, eu não me importava. Eu queria que Lucas sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que eu estava sentindo. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, enviei o vídeo para o celular dele, sem nenhuma mensagem. Apenas o vídeo, com todos os detalhes explícitos. Deixei que as imagens falassem por si. A reação dele foi exatamente o que eu esperava. Lucas voltou para casa mais cedo naquele dia, furioso. Entrou pela porta batendo, exigindo explicações. Ele estava devastado, mas também cheio de ódio. Eu estava esperando por isso, e foi quando eu o confrontei com a traição dele primeiro. Mostrei todas as mensagens entre ele e Carol, as desculpas esfarrapadas que ele me dava enquanto me traía sem culpa alguma. O que se seguiu foi a pior briga que já tivemos. Gritamos um com o outro, acusamos, trocamos insultos. Nenhum de nós estava disposto a ceder. Ele tentou se justificar, disse que não significava nada com Carol, que foi um erro, mas eu não queria ouvir. Minha vingança estava completa, e agora não havia mais volta. Foi o fim do nosso casamento. E ao invés de uma separação tranquila, o que veio foi uma batalha judicial amarga. Lucas tentou usar o vídeo contra mim, dizendo que eu o havia humilhado publicamente, e que isso afetaria sua reputação no trabalho. Ele queria tirar tudo de mim, nossa casa, nossos bens, e até mesmo tentar obter uma indenização por danos morais.
claro, eu não ia deixar barato. Durante o processo, a sujeira dos dois lados veio à tona. Ele tentou jogar a culpa sobre mim, dizendo que minha vingança havia sido desproporcional, mas a verdade era clara, ele me traiu primeiro, e eu só devolvi na mesma moeda. O julgamento foi longo, desgastante. Amigos tomaram lados, e as reuniões com advogados se tornaram frequentes. Cada detalhe do nosso relacionamento foi analisado friamente no tribunal, e ver nossa vida ser reduzida a contratos e acordos legais foi doloroso. Ao final, consegui manter a casa e uma parte dos bens. Mas não foi uma vitória completa. A separação nos desgastou, e por mais que eu tenha me vingado de Lucas, isso não apagou a dor da traição. Eu sabia que ele estava destruído, assim como eu. A vingança tinha um gosto amargo. Agora, olhando para trás, vejo que, embora tenha dado troco, o custo foi alto. Perdi um pedaço de mim mesma nesse processo, e mesmo que eu tenha ganhado na justiça, o que restou foi um vazio. Eu não me arrependo de ter mostrado a Lucas o quão destrutivo uma traição pode ser, mas me pergunto se, no fundo, valia a pena. A vingança traz poder momentâneo, mas as cicatrizes ficam. E agora, enquanto seguimos nossas vidas separadas, a lembrança de tudo o que aconteceu ainda permanece, um lembrete de como o amor pode se transformar em ódio quando as promessas são quebradas. Fim. Relato 2. Título: Traí meu marido com meu ex e paguei caro por isso. Meu nome é Laura, e enquanto escrevo isso, estou tentando entender onde tudo começou a desmoronar. Talvez, se eu tivesse percebido antes, se tivesse dado mais valor ao que tinha, as coisas seriam diferentes. Mas, ao invés disso, fiz escolhas que destruíram meu casamento, minha vida, e, em muitos aspectos, a pessoa que eu acreditava ser. Eu me casei com Eduardo há 10 anos. Ele era o tipo de homem que qualquer mulher consideraria o pacote completo, atencioso, dedicado, e com uma paixão por mim que eu achava inabalável. Nosso casamento teve seus altos e baixos, como qualquer outro, mas sempre voltávamos um para o outro. No entanto, à medida que os anos passavam, algo começou a mudar em mim. Não posso culpar Eduardo diretamente, ele sempre foi presente, sempre disposto a dialogar, mas havia algo dentro de mim que estava inquieto. Foi nesse contexto que reencontrei Marcelo, meu antigo namorado da época de faculdade. Nos cruzamos por acaso em um evento de trabalho, e de repente, memórias do passado vieram à tona como um vendaval. Marcelo sempre teve um jeito de me fazer rir, de me lembrar de quem eu era antes de me tornar Laura, a esposa. Conversamos, rimos e trocamos contatos. Eu deveria ter parado ali, mas não parei. Os dias que se seguiram foram uma mistura de nostalgia e adrenalina. Marcelo começou a me enviar mensagens, e no começo, eram inocentes, ou pelo menos eu justificava assim. Falávamos sobre os velhos tempos, sobre a vida, sobre como nossas escolhas nos trouxeram até onde estamos agora. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas ao mesmo tempo, não conseguia parar. Havia algo em Marcelo que me fazia sentir viva de novo, como se eu estivesse revivendo um pedaço do meu passado que ficou inacabado. Quando nos encontramos pela segunda vez, em um café no centro da cidade, a tensão entre nós já era palpável. E foi ali que cometi o erro que mudaria minha vida para sempre. Olhando para trás agora, eu entendo quanto fui fraca, o quanto subestimei o impacto da traição. Um beijo, seguido de outro, e logo estávamos em um hotel, revivendo uma paixão antiga que, na minha mente distorcida, eu acreditava que ainda existia. O que seguiu foi um mês de mentiras. Eu me encontrava com Marcelo às escondidas, inventava desculpas para Eduardo, dizendo que estava ocupada no trabalho ou que ia encontrar amigas. A cada vez que eu olhava para meu marido, uma parte de mim se sentia culpada, mas outra parte se recusava a parar. Eu estava viciada na adrenalina, na sensação de ser desejada novamente por alguém que não era o homem com quem eu compartilhei uma década de vida. Até que tudo desmoronou. Eduardo sempre foi inteligente, atento aos detalhes. E mesmo que eu tentasse esconder, ele começou a perceber as mudanças. Minhas desculpas esfarrapadas, meu distanciamento, o brilho de euforia misturada com culpa nos meus olhos. Ele não disse nada no começo.
Eu via que algo o incomodava, mas ele guardava para si. Até que, um dia, ele confrontou a verdade de uma maneira que eu jamais esperava. Eu estava saindo do trabalho quando recebi uma mensagem dele: "Precisamos conversar agora." Meu coração disparou. Algo estava errado. Quando cheguei em casa, encontrei Eduardo sentado na sala, com uma expressão que nunca havia visto antes. Ele estava calmo, mas havia uma frieza em seus olhos que me fez gelar por dentro. "Laura, eu sei o que está acontecendo", ele disse, sem rodeios. "Eu sei sobre Marcelo." Minha mente correu a 1000 por hora. Tentei negar, tentei desviar, mas Eduardo era implacável. Ele havia descoberto tudo. Mensagens, ligações, até fotos de nós dois juntos em um restaurante. Eu estava encurralada, e não havia mais como fugir. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me controlar: "Sinto muito. Foi um erro." Eu não sei o que estava pensando. Mas Eduardo não queria desculpas. Ele não gritou, não bateu a porta ou jogou nada em mim. A reação dele foi muito pior. Ele apenas se levantou, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você me destruiu, Laura. E eu vou te fazer sentir a mesma dor." E foi exatamente isso que ele fez. Os dias seguintes foram o início do meu inferno pessoal. Eduardo se fechou completamente para mim, não me olhava, não me tocava, mas eu sabia que ele estava planejando algo. Ele era metódico, calculista, e sua vingança não viria de maneira explosiva, mas lenta e dolorosa. Ele começou a manipular nossa vida financeira, movendo dinheiro das contas conjuntas, trocando senhas e cortando meu acesso a tudo que era nosso. Eu me vi, de repente, dependente de alguém que já não me via mais como parceira, mas como inimiga. A pior parte, no entanto, foi quando ele começou a sair mais. Ele nunca fazia isso antes, mas agora estava fora quase todas as noites. Eu sabia o que estava acontecendo, mesmo que ele não dissesse. Ele estava se vingando de mim da maneira mais cruel possível, me fazendo sentir o peso da traição. E, para completar, ele começou a trazer essas mulheres para casa. Eu ouvia risadas, conversas abafadas, e eventualmente, os sons que me destruíam por dentro. Ele estava me fazendo sentir a mesma dor, o mesmo abandono que eu o fiz sentir. Nossas brigas aumentaram, cada palavra era uma faca cravada mais fundo. Tentei, em algum momento, me redimir, implorar pelo perdão de Eduardo, mas era tarde demais. Ele já estava decidido. Nossa casa se tornou um campo de batalha, e o homem que um dia me amou mais que tudo agora era um estranho que me desprezava com todas as suas forças. A destruição foi completa quando ele me entregou os papéis do divórcio. Eu sabia que chegaria a esse ponto, mas ainda assim, o golpe foi devastador. Ele exigia tudo: a casa, a guarda das crianças, uma parte considerável do meu salário. Eu estava sendo punida por minha traição de todas as maneiras possíveis. No final, o divórcio foi feio. Advogados, brigas, acusações de ambos os lados. Eu perdi a casa, a confiança das pessoas ao meu redor, e principalmente, perdi a chance de reparar o estrago que causei. Olhando para trás agora, vejo quão estúpida fui, o quanto subestimei o poder destrutivo de uma traição. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria permitido que Marcelo entrasse de novo na minha vida. O que começou como um reencontro inocente terminou com a destruição de um casamento e de duas pessoas que, em algum momento, se amaram profundamente. Hoje, eu vivo com o arrependimento. A dor que causei a Eduardo é algo que nunca poderei apagar, e as cicatrizes que carrego me lembram todos os dias das escolhas erradas que fiz. Ele seguiu em frente, encontrou alguém que, espero, o trate com amor e respeito que eu não soube dar. Quanto a mim, estou aprendendo a viver com as consequências de minhas ações, mesmo sabendo que o preço da traição é um fardo que sempre carregarei. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!